Enquanto você está contribuindo, não precisa ter pressa. Peço o irmão colocar na tela aqui, Gênesis 5, verso 21 até o 24. Glória a Deus. Para mim já começar a falar aquilo que Deus colocou no meu coração, nesta madrugada do dia de ontem, de hoje, né? Foi uma bênção ouvir a voz de Deus falando conosco. O José Maria, que é da nossa igreja do Narciso Gomes, a primeira vez que está aqui na sede. Cadê o irmão? Irmão José Maria? Cadê o servo de Deus? Está ali. O irmão José Maria, bem-vindo aqui. Diga um amém bem forte. O irmão Elcio também, que é a primeira vez que está aqui. É bem-vindo, servo de Deus. Diga um amém bem forte. Deus abençoe. Parabéns, viu, pastor Daí, do trabalho ontem, viu, pastor Alessandro? Deus abençoe. Que culto abençoado ontem ali na Castelo Branco, né? Deus tem nos chamado para fazer a obra de Deus. Deus tem nos chamado para fazer a diferença, né? E Deus tem levantado de fato os obreiros do Senhor para fazer a diferença. Enquanto você contribui sem pressa, viu, irmão? Eu vou ler esse versículo aqui. Diz Enoque, é Gênesis 5, 21, é 5. Capítulo 5, na leitura oficial. E viveu Enoque, lá está certo. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora vamos ler em paralelo Hebreus capítulo 11, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de tua transladação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Outro texto no livro de Judas, que só tem um capítulo, né? Judas, o verso 14 e o verso de número 15. Glória a Jesus. Presbítero Júnior, ore ali nas ofertas. Glória a Jesus. Diz assim, eu vou ganhar tempo, vou ler. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras impiedosas que impiedade cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Está colocando só lá ou vai aparecer aqui depois também? Está tudo bem aí? Põe aqui para os irmãos também, tá? Quando eu pedir, por favor. Então, nós lemos aqui, irmão, 3 textos. Sim ou não? Gênesis capítulo 5, do verso 21 a 24. Hebreus capítulo 11, verso 5 e verso 6. E Judas, versículo 14 e versículo 15. O que eu quero chamar a atenção é que toda a informação verdadeira, verídica, sobre Enoque está nas 3 passagens que nós acabamos de ler. Não existe outro lugar na Bíblia que se fale a respeito de Enoque, deste Enoque aqui que andou com Deus e Deus para si o tomou. Então seria perda de tempo a gente tentar completar, tentar ficar fantasiando coisas que comentarista, que pessoas às vezes quer fazer firula acerca da vida de Enoque. Enoque, ele é chamado, no texto que nós lemos,
o sétimo depois de Adão, para distinguir este Enoque do terceiro Enoque, que era o terceiro depois de Adão, da linhagem de Caim. Então, existiu dois Enoque, o terceiro depois de Adão, só que este aqui é o sétimo depois de Adão. Este Enoque que andou com Deus, e de tanto andar com Deus, Deus o tomou para si. Só que eu, analisando o texto ontem, altas horas da noite, a vida de Enoque, irmãos, ela não foi uma vida além de aceitação e de confissão da expiação dos seus pecados. A vida de Enoque mostra a verdadeira comunhão de um homem com Deus. Enoque exibiu a sua vida de relacionamento com Deus de tal forma que é um modelo que nós precisamos imitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso que a gente serve. E é isso que eu quero pensar com os irmãos aqui nesta noite, porque culto de doutrina é lugar de, diga, pensar. Culto de doutrina é lugar de pensar. Então eu quero pensar aqui com os irmãos que Enoque, esse sétimo depois da linhagem de Adão, é alguém que a gente precisa realmente olhar de uma forma diferente, para podermos entender que Deus é o maior interessado, de ver os seus filhos, ou seja, de ver eu e você se relacionar com Ele. Nós estamos vivendo uma época que poucas pessoas têm se relacionado com Deus. E não existe uma vida cristã frutífera e abençoada se nós não se relacionarmos com Deus. E relacionar com Deus, irmão, não é só vir na igreja, cantar o hino da harpa. Se relacionar com Deus não é só ficar de pé e cantar com o grupo de louvor. Não, vai além disso. Se relacionar com Deus não é fazer parte de um grupo da igreja. Não, Deus, Ele quer que nós se relacionamos com Ele como Enoque se relacionou. Nós vivemos dias difíceis, que o inimigo, ele quer tirar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Mas eu quero profetizar que nesta noite que ele vai cair por terra, e que cada um de nós aqui vamos sair mais fortes e fortalecidos no nosso relacionamento com Deus. Pois bem, que eu e você, que nós possamos viver essa comunhão, esse relacionamento diário de crescimento com o nosso Deus. A palavra de hoje é para eu e você se esforçar, para a gente andar com Deus como Enoque andou. Se Enoque andou, nós temos a condição de andar. Se Enoque, ele viveu uma vida de relacionamento com Deus, se Enoque emprestou a vida dele para de fato andar com Deus, por que nós não podemos? O diabo quer colocar aí fora que a época hoje é difícil, que não dá para andar como andando. Isso é mentira do diabo, irmão. Isso é mentira do Satanás. Deus quer que eu e você nos relacionamos com Ele e andamos com Ele de verdade. E como vamos saber se nós estamos andando com Deus de verdade? Através das nossas atitudes, através da nossa maneira de viver. E quero chamar a atenção para você. Quem tá prestando atenção nessa palavra, diga amém. Então, talvez a meditação hoje, isso aqui é uma introdução que eu estou falando, talvez a meditação hoje sobre a vida do patriarca Enoque nos ajude a imitá-lo, nos ajude a melhorar na nossa vida cristã. Porque não adianta estar na casa de Deus e não querer melhorar. Quem é aqui que não precisa melhorar? Quem é aqui que não precisa mudar? Quem é aqui que não precisa de fato se relacionar mais com Deus? Quem aqui de fato não precisa andar mais com Deus? Eu quero dizer nessa noite que Deus está te chamando para você andar com Ele e para você se relacionar com Ele. Mas é de verdade. Dá licença aqui. Obrigado. Então, que o Espírito Santo, porque é só Ele. Obrigado, Danilo.
Que o Espírito Santo nos mude, que o Espírito Santo nos faça entender nesta noite que nós precisamos mudar e chegar aonde Enoque chegou, porque nós estamos aqui para chegar onde Enoque chegou, porque se não for, nós estamos perdendo tempo. Quem teme a Deus quer comunhão com Deus. Quem teme a Deus quer comunhão com Jesus Cristo. Quem teme a Deus quer ser cheio do Espírito Santo. E por que hoje a gente está aceitando viver uma vida vazia, uma vida sem graça, uma vida sem relacionamento com Deus, uma vida sem oração, uma vida sem consagração, uma vida sem meditação da palavra, uma vida sem se esforçar para vir para o culto de doutrina, uma vida sem se esforçar para vir para a escola dominical, uma vida fraca, débil. Mas o Espírito de Deus falou comigo nessa madrugada, que Ele quer mudar a minha e a sua vida nessa noite. Ele quer que eu e você ande com Deus de verdade. Não adianta estar na igreja e não andar com Deus. Não adianta frequentar culto e não andar com Deus. Agora eu começo a pregar. Primeiro, o que significa o andar de Enoque com Deus? Presta atenção. Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele acredita que Paulo tem escrevido a Epístola aos Hebreus. Partindo disso, do que Spurgeon acha, mas que não é certo, nos ajuda em nossa primeira observação com seu comentário aos Hebreus. O andar de Enoque era um testemunho de quem agradava a Deus. Põe aí Hebreus, capítulo 11, verso 5. Pela fé foi transladado para não ver a morte, e ele não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação. Ele alcançou testemunho de quê? Ele alcançou testemunho de quê? Que ele agradava a Deus. Eu falei, Deus, será que eu estou te agradando, Deus? Me ajuda a te agradar um pouco mais. Porque nós só vamos agradar a Deus se nós fizermos a vontade de Deus. Não tem jeito de agradar a Deus fazendo a nossa vontade, irmãos. Então Enoque agradou a Deus. Eu quero dizer nesta noite que eu e você vai sair daqui mais forte, mais firme, agradando mais o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. O andar de Enoque era diferente. Sobre o andar de Enoque com Deus, era tremendo. E eu comecei a pensar, e eu comecei a escrever isso, e quando eu vi já era 4h20 da manhã. E eu disse, Deus, o Senhor jamais andaria com Enoque se o Senhor não sentisse prazer em andar com Enoque. Aí eu falei, será que Deus está sentindo prazer em andar comigo? Será que Deus está sentindo prazer nas minhas atitudes, na minha fala, no meu comportamento, na minha maneira de viver? Enoque andou com Deus, mas não tem como Enoque andar com Deus se Deus não andar com Enoque. Era mão dupla, um andava com o outro. Porque Deus sentia prazer em andar com Enoque. Por quê? Porque Enoque andava com Deus.
Quando você decidir de verdade andar com Deus, Deus vai ter prazer de andar com você. Agora eu pergunto, não responde não. Será que você está andando com Deus? Amós, no capítulo 3, e no verso 3 está escrito, isso é bíblico. Está escrito o que, professor Moisés? Amós 3:3. Vamos lá, 1, 2, 3. Espera aí, igreja, vamos lá, vamos ensaiar isso aqui, vai. 1, 2, 3. Deus não andaria com Enoque se não tivesse de acordo com Enoque. Então tem gente que vai desistir de andar com você quando você resolver andar com Deus. Mas o mais importante é andar com Deus. Quem anda com Deus é obediente. Quem anda com Deus é submisso. Quem anda com Deus conhece os princípios bíblicos. E é por isso que Amós diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Você anda com alguém usando um baseado, fumando droga? Você já andou, Márcio, com gente assim? Andou? E hoje você anda? Por que você não anda mais, Márcio? Porque conheceu, ele não está mais de acordo. Aquilo que a gente não está de acordo, a gente não anda. Então, se a Bíblia diz que ficar falando mal da vida dos outros não é bom, eu não fico perto com quem fala mal da vida dos outros. Se a Bíblia diz que fofoca é pecado, eu saio fora de fofoca, porque o salmista diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita nela de dia e de noite. Eu quero que você saia daqui hoje andando um pouco mais com Deus. Porque se você andar com Deus, não tem inferno que vai te parar, não tem demônio que vai suster diante de ti. Pode se levantar 11 mil, se você andar com Deus, 1000 cai do teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não é atingido. Anda com Deus. Enoque resolveu andar com Deus. E o que significa andar com Deus? É andar na contramão do mundo. É andar na contramão do oba-oba. É andar pela palavra. É andar pela Bíblia. Se os homens, e eu postei isso, eu acho que 4 horas da manhã, quando veio essa frase aqui, eu até marquei. Se os homens andam de forma contrária a Deus, Ele não andará com eles, mas contra eles. Deus só vai andar com quem quer andar com Ele. Se você andar contrário à vontade de Deus, se prepare que Deus é contra você. E é Deus, não é você ser contra ninguém. Porque todos nós estamos na vista do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo, vê tudo. Todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos de Deus. Andar junto com Deus implica ser amigo de Deus. Quem é amigo de Deus aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Quem é amigo de Deus tem que se constituir inimigo do mundo. Não dá para amar o mundo, ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Tem muita gente que não anda com Deus porque é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Você precisa decidir com quem você quer andar, quem você quer servir. Está difícil de ouvir hoje, né, irmão?
Mas Deus me triturou essa madrugada. Andar junto com Deus implica em ter intimidade. Não tem como andar junto e não ser íntimo. Agora eu pergunto, como que está a tua intimidade com Deus? Você tem intimidade com tanta gente, mas com Deus, olha, está difícil, hein? Você conta as coisas para tanta gente, mas para Deus não conta. Andar com Deus é diferente. E Enoque, sem dúvida, como Elias, era um homem como eu e você. Tinha desejo como eu e você. Sentia o que a gente sente. Amém ou não amém? Certamente Enoque cairia com os demais seres humanos no pecado de Adão. Certamente. Porque havia pecado sobre ele. Como há em nós pela nossa natureza pecaminosa. Portanto, Enoque precisava de perdão e de purificação. Enoque precisava de perdão e purificação, assim como cada um de nós precisamos. Precisamos ou iremos precisar. Depois, para ser agradável a Deus, para ele agradar a Deus, era necessário ele ser perdoado e justificado, assim como nós fomos. Porque ninguém pode agradar a Deus enquanto o seu pecado não for perdoado. Nós só começamos a agradar a Deus quando Ele nos perdoa. Antes disso não tem como. Amém ou não amém? E para ser perdoado é necessário ter fé. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Pois não há justificação senão pela fé. Cada um de nós aqui fomos justificados pela fé. Nós estávamos caminhando pelo inferno. Nós estávamos caminhando dos nossos pecados, mas pela fé, em aceitar e acreditar na morte vicária de Jesus na cruz, nós somos justificados e resgatados com Ele. Não temos como agradar a Deus se não formos justificados. E quem nos justifica? É Deus. É por isso que, segundo Spurgeon, Paulo está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quem busca o perdão, Deus presenteia com o perdão. Quando você reconhece que você é falho, quando você reconhece que você é pecador de verdade e cai nos pés de Jesus, Ele muda a sua história. E arrependimento é mudança. E não adianta eu ficar aqui, mas fulano é assim, ciclano é assim. Tem gente que quer justificar ela viver errado, ele viver errado, apontando os outros. Peraí, você pode ter errado, mas chegou um momento que você precisa entender. Que se não houver arrependimento, se não houver mudança, você está pisando no sangue de Jesus e não há mais justificativa. Tem que ter mudança de comportamento. Mudança. Enoque se tornou, segundo o escritor aos Hebreus, agradável a Deus. Será que Deus está olhando e diz: como eu me agrado dele? Como eu me agrado dela? Será que Deus está olhando do céu e falando:
esse comportamento aí me agrada, essa forma dessa pessoa assim me agrada. E se nós temos fé, nós podemos ter comunhão com Deus, porque está escrito na epístola de João: se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu estou sentindo que o sangue de Jesus está aqui para justificar e perdoar quem for necessário nesta noite. Nós só devemos crer e resolver andar com Deus como um bebê na graça. Como assim, pastor, um bebê na graça? Quantos aqui lembra do dia que aceitou a Jesus? Levante a mão. Quantos aqui lembra da primeira semana de conversão? Quantos aqui lembra do primeiro mês de conversão? Tudo era uma festa, era aplicado, vivia como um bebê, mas feliz, fazendo a vontade de Deus, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus. E por que você mudou? E por que nós mudamos? Leberg arraço e ramarra. Não é bom que seja assim. Nós temos que conhecer e continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. Irmãos, a santidade mais elevada, escute o que eu vou dizer, por favor. A santidade mais elevada não é ficar apontando o pecado alheio. A santidade mais elevada não é ficar apontando os defeitos dos outros. Mas a santidade mais elevada é quando eu começo pela confissão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, e paro de apontar os outros. Porque eu nunca vou conseguir me corrigir, eu nunca vou conseguir melhorar, eu nunca vou conseguir andar com Deus, porque de vez eu andar com Deus e melhorar, que quem anda com Deus, eu estou preocupado em fiscalizar e ver o defeito da vida dos outros, e quem anda com Deus não é assim. Quem anda com Deus é diferente. Tem gente que só sabe apontar o pecado, o erro dos outros, mas não vê que o coração dele é cheio de ódio, cheio de ira, cheio de amargura. Um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou percebendo que fulano, ciclano, beltrano não está vindo para a igreja. O que o senhor acha de a gente ir lá fazer uma visita? Se o senhor não puder, eu vou. Eu, atrás de crente velho, ruim, fica lá. O que a gente está demonstrando? Nós estamos refletindo o que está no nosso coração. Ainda que você pense assim, pastor nenhum deve falar isso. Isso não é legítimo. Imagine se Deus fosse olhar para você e ver o seu monte de erro que você tinha, mas Ele foi atrás de você. E por que você está apontando os outros? E tem gente que faz, só pode ser que faz para dizer eu faço, mas o fulano não faz. É hipócrita, isso não resolve também. É hipocrisia. Então entenda que você não foi santificado para santificar os outros, mas se santificar. E as pessoas vão olhar o seu comportamento da sua fala. Agora a sua fala, o seu comportamento está aproximando as pessoas de Deus, fazendo as pessoas andar mais com Deus, ou se afastando de Deus? Primeiro a gente confessa, e depois a gente depende 100% do Cristo crucificado na cruz do Calvário. Então deposite nesta noite a tua fé em Jesus,
Deposite a tua fé em Deus. Por mais fraco que você esteja, por mais que você não esteja quem você era, porque no passado você andava com Deus e hoje você não anda como você andava, mas se você cair aos pés de Jesus, Ele vai te ajudar, de verdade você vai continuar fazendo a vontade dEle. Depende de você, depende de você. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. O que está dizendo aqui? Igual aquele dia que você aceitou Jesus e recebeu Ele na tua vida, como você recebeu naquele dia, continua andando nele, não muda. Você lembra quando você aceitou Jesus? Você não criticava ninguém, hoje você critica tudo. Você vê defeito em tudo. Sua caminhada, ela tem que terminar como começou. O importante não é como começa, o importante é como termina. Tem gente que começa até bem, mas no meio do caminho é que nem o motor do carro, vai bater no válvula. Por quê? Por que o motor vai bater no válvula, vai estragando alguns componentes? Por quê? Porque você vai forçando. E tem hora que Deus vai forçando, vai provando, para ver se o obreiro é resistente, para ver se o crente está preparado. Escute, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. E eu vou dizer, somente para Jesus. Pela fé, olhe só para Jesus. Decida andar com Jesus. Decida andar com Ele. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E quando andamos com alguém, a gente sabe que a pessoa está ali, do lado. Talvez você não olhe o rosto dela, porque quando você está caminhando, vem cá, pastor, fica aqui do meu. Quando uma pessoa está caminhando com você, você sabe que ela está ali, caminhando. Por quê? O pé dela está batendo. Talvez você não esteja olhando o rosto dela, mas você sabe, você sente que ela está ali. Quando você anda com Deus, você sente que Ele está andando com você também. Você não vê o rosto dele, mas você sabe que Ele está presente, dizendo: vem filho, eu vou te guiar. Vem filho, eu vou te dirigir. Vem filho, eu vou te abençoar. Vem filho, eu vou te dar um norte na tua vida, para você andar comigo e eu andar com você, e você ser abençoado. Mas vem pela fé. Nós ouvimos os seus passos, temos uma percepção clara que Ele está ao nosso lado. Se você olhar para o livro de Hebreus, onde está registrado aí o assunto de Enoque, que está no tema de hoje, quando ele diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa acreditar que Ele está do meu lado, que Ele está andando comigo. É isso que Ele está querendo dizer aqui. É isso aqui. E que Ele é galardoador, ou seja, presenteador de quem busca Ele. A fé de Enoque, escute, não era uma fé palpável. Ele não acreditava nas coisas só por acreditar. E tem um monte de crente, tem um monte de crente que acredita por acreditar. Ele acredita em tudo, até na historinha do Chapeuzinho Vermelho. Mas no que é para ele acreditar de verdade, ele não acredita. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente faz assim.
a gente não acredita como tem que acreditar. Só que Enoque era diferente. Deus tinha entrado no seu coração. A fé de Enoque era real. Real de fato. Real como algo como na sua vida. Ele sentia a Deus todo dia. E eu quero te dizer, a vontade de Deus é que você sinta Ele todo dia. A vontade de Deus é que você ande com Ele todo dia. Ele andava com Deus. Ele não é só pensava em Deus. Tem gente que pensa em Deus. Pensar é uma coisa, andar é outra. Enoque não ficava debatendo sobre Deus. As pessoas querem debater sobre Deus. De vez em ficar debatendo sobre Deus, anda com Deus e acabou. É muito melhor. Traz muito mais benefício. Sim ou não? Sim ou não? Então Enoque, ele não falava sobre Deus, ele não lia sobre Deus. Enoque andava com Deus de verdade. E você resolve hoje ou não andar com Deus de verdade? Quando você anda com Deus, você reflete o que Deus. Então veja o seu comportamento, veja o que você fala, o que você faz, se Deus faria isso. Talvez o que você está fazendo, que acha que é certo, está envergonhando Deus. Deus olha e diz: mas que vergonha, eu jamais faria isso. Escuta, Enoque tinha certeza que Deus estava com ele. Você tem certeza que Deus anda com você todo dia? Para isso a gente tem que pela fé tomar posse daquilo que está invisível e desfrutar, porque Deus falou que Ele é galardoador, Ele é presenteador de quem busca pela fé. Pela fé nós sabemos que um dia a trombeta vai tocar, e quem morrer em Cristo vai ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados e encontraremos com os ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Nós precisamos desfrutar dessas coisas, é pela fé. Hoje eu fui num sepultamento do irmão de uma congregação, e o pastor da congregação estava dizendo que esse irmão aceitou Jesus. No terceiro dia ele foi fazer uma visita na casa e disse: pastor, já quero me batizar. Um dia ele passou mal, foi no hospital e disse: pastor, olha, eu estava morrendo, eu me vi morrendo e você fazendo meu sepultamento. Sabe o que? É pela fé, está abraçando as promessas de Deus e sabe para onde vai. Os crentes hoje tudo com medo de quê, irmão? Perdeu a fé. Mas em nome de Jesus, o diabo que estava tentando roubar a tua fé, ele está caindo por terra, e Deus está aumentando a tua fé. Deus está renovando as tuas forças aqui hoje. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Entenda que hoje Deus quer que eu e você ande com Ele. Ele andava com Deus. Ele era diferente. Quando lemos que Enoque andava com Deus, a gente não tem dúvida nenhuma que Enoque tinha comunhão íntima com o Eterno. Se nós andarmos com Deus, Ele vai nos contar os seus segredos. Gênesis 18 e verso 17. Vamos de Bíblia? Gênesis 18, verso 17. Veja, quando a gente anda com Deus, tem intimidade com Deus, Ele revela para aqueles que o temem. E se a gente quiser experimentar a vida com Deus, se a gente quiser, de fato, a gente precisa ter fé concreta, ter comunhão diária com Deus. Era assim Enoque com Deus, ele andava com Deus todo dia. Vamos lá, 1, 2, 3. Verso 18. Olha, espera aí. Abraão era conhecido como um amigo de Deus. Aí Deus está falando: você acha que eu vou ocultar alguma coisa que eu vou fazer com Abraão? Jamais. Dá uma aguinha para o neném lá. Então, ele era amigo.
Então, quando a gente decide andar com Deus, é diferente. E andar com Deus, o andar de Enoque com Deus, é isso que eu quero que você entenda. Ei, está prestando atenção aqui? Significa que era comunhão contínua, era diário. Não é que nem às vezes a gente hoje está andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, daqui a pouco eu deixo Deus, vou dar uma voltinha para lá, com outras companhias. Não, ele andou com Deus centenas de anos, 3 séculos andando com Deus. E eu fiquei observando isso pela madrugada hoje, eu fiquei, Jesus, é possível? A nossa tendência, irmão, é deixar de andar com Deus. Quando você deixa de andar com Deus, primeira coisa, você reclama de tudo, você vira murmurador, você fica crítico, o Satanás entra no teu coração e o Espírito Santo fica longe. Pode perceber, irmão, é automático. Então, andar com Deus 300 anos, é ano, meu irmão. Ele decidiu, Deus vai ser minha companhia. E você, você está decidindo a sua companhia com quem? Por melhor que seja esse crente que você acha, eu vou te dizer, ele não é melhor companhia do que Deus, não. Não é. Não existe melhor companhia do que Deus. E aliás, tem certas companhias que te afastam de Deus. Faz você ficar crítico como ele, faz você ficar murmurador, faz você ficar frio, faz você ficar relaxado na igreja. Vem quando quer, ora quando quer, só vê. É assim. Mas experimenta andar com Deus, meu irmão. Me ajuda aí, eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite, não? Escuta. Ele poderia mudar de companhia, mas ele não. Minha companhia é Deus. Quantas companhias nos aparecem no meio do caminho e a gente troca a companhia melhor de Deus, de andar com Deus e andar com certo tipo de gente que finge que gosta de nós, que finge que ama. Vai mostrar quando o negócio fica feio. Amar quando tudo está bom, quando tudo está favorável, qualquer um ama. Quero ver amar quando a giripoca piar. Sim ou não? Então Enoque não trocou a companhia. Talvez apareciam pessoas boas naquela época, que era difícil também, que a terra estava se corrompendo já. Só que ele não trocou a companhia de Deus. Quantas das vezes a gente está trocando o andar com Deus e começamos a andar com pessoas que aparentemente parece que são de Deus, mas elas estão nos afastando de Deus. Isso é um perigo. Por quê? Porque ela primeiro te alicia. Oh, eu gosto de você, sou seu amigo, conta comigo, para entrar na tua mente. E de vez ela ensinar você a ficar crente em Jesus, ela quer que você fique crente nela, fiel a ela. Não, vamos fazer montinha. Me ajuda a falar mal também. Me ajuda a criticar. Me ajuda a ter ódio de alguém aqui também. Aonde nós vamos chegar? Quem anda com Deus é diferente, irmão. Quem anda com Deus é diferente. Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui hoje. Tem gente que já levantou a mão, eu gosto disso é porque crê. Eu quero profetizar aqui nessa noite que eu e você vamos andar com Deus e não vamos trocar a companhia dele por nenhuma outra companhia. Assim como Enoque era constante, eu e você vamos ser constantes. Ele não tinha uma comunhão com Deus de qualquer jeito. Porque não adianta eu dizer que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com meu irmão. Hipócrita, fingido. Não funciona. Você engana quem você quiser, mas Deus não engana. Esse coração rancoroso, raivoso, cheio de ódio, querendo incutir isso na vida dos outros.
aí. Para com isso. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Deixa Deus andar com você e você andar com Deus, irmão. Se não der para dar glória a Deus, levanta a mão e diga ai, aleluia. Mas isso aqui é palavra, isso aqui é Bíblia. Ou você acredita e pega e anda com Deus, ou continua nessa vida aí desgraçada que você acha que é certo. Cada um faz o que quer, mas lembre-se que eu não tenho que trazer juízo sobre você. Quem vai prestar conta é eu e Deus. Não queira ser você juiz, não queira ser você o que vai definir as coisas, rapaz. Viu, minha irmã? Não pensa que é você não, irmã. Tem coisa que é Deus. As coisas não é assim não, irmão. Ser servo de Deus, andar com Deus, tem as implicâncias. Nunca critique alguém, porque você não sabe a caminhada que esse alguém já passou. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Quem está aqui ainda, aplaude a Jesus para mim ver se está mesmo. Então Enoque, ele não tinha comunhão com Deus de qualquer jeito. Ele não vivia correndo, ele andava na caminhada com Deus. Era um andar firme. 3 séculos sem parar. A vida de Enoque foi progressiva espiritualmente. E é isso que Deus quer para mim e para você. Não adianta ser inconstante. Hoje está lá, constância. É o que Paulo escreveu, salvo engano, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. É constância, irmão. É crente quando não tem pandemia, mas tem pandemia, eu continuo crente. É constância. Amém ou não amém? A vida de Noé progredia. E é isso que tem que acontecer na minha e na tua vida. A gente tem que progredir. O Senhor não faz companhia a injusto, a rebelde, a desobediente. Deus não faz companhia em quem se levanta contra aquele que Deus constituiu. Deus não faz isso. Se alguém está te ensinando isso aí, é porque ele só quer ensinar o que ele acha. Só que Enoque foi íntegro, constante, andava com Deus. E Enoque tinha uma vida feliz, irmão. Como que é alguém andar com Deus e ser infeliz? Não existe possibilidade alguma. Ah, pastor, eu estou infeliz. Eu te convido, anda com Deus e receba a verdadeira felicidade nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Com Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, tu anda comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Ô glória. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Receba essa palavra. Se firme em Jesus, se firme na palavra de Deus. Escute. Deus quer ser a sua companhia. Deixa Ele ser sua companhia. Você vai ter uma vida agradável e uma vida de paz. Vida agradável e vida de paz. Pena que a hora acabou. Vou entrar no segundo ponto agora. Quais as circunstâncias que fazia Noé andar com Deus? Ouve mais 10 minutinhos essa parte aqui, presta atenção. Alguns dirão, ou alguns diriam, bem, mas Enoque
devia ter uma vida bem sucedida. Ele era o 7º depois de Adão, ou seja, ele era um homem público, importante. Na época dele era o bam, ele era o cara, porque naquele tempo um patriarca realmente era notável, mas ele tinha várias responsabilidades, porque quanto mais é dado, mais é requerido. Enoque foi um grande homem em seus dias, um dos mais importantes daquele período bíblico, mas eu tenho certeza que ele tinha problemas, tribulações, suportava o peso da oposição, daqueles que não queriam andar com Deus, porque a terra estava se corrompendo. Algumas pessoas acham e pensam assim, presta atenção: eu andaria com Deus se eu tivesse uma casinha lá no campo, ou morasse num sítio, se eu não tivesse tanta coisa para resolver, mas eu estou aqui na cidade, eu trabalho, sabe, na Nestlé, na usina São João, é corrido. Eu sou um homem que tenho várias atribuições, eu tenho cargo de confiança, eu tenho reuniões. Então não dá para mim andar com Deus assim como eu queria. Meu irmão. Meu irmão, minha irmã, escute. Mas Enoque andou. E Enoque era um cara cheio de compromisso na sua época. Mesmo assim, ele decidiu continuar firme com Deus. Ele era mais ocupado do que você. Pasmem. E note que ele tinha atribuição grande, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e teve o quê? Filhas e filhos. Então, no mínimo aí 4. Filhas e filhos. Sabe, se eu não tivesse tanto filho hoje, eu servia melhor, eu andava. Você fica pondo culpa nos filhos de não andar com Deus? Sabe, eu trabalho na estação do pão lá e é pegado demais. O cozinho me consome, Jesus. Escute, não é o pastor que está falando aqui, quem está falando é o Espírito Santo para você hoje. É o Espírito Santo. Escute o Espírito Santo, pelo amor de Deus, escute o Espírito Santo aqui hoje. Escute o Espírito Santo aqui hoje. Então, algumas pessoas acham que por ter filhos e filhas, eu tenho que lavar roupa, sabe? Meu Deus, eu chego em casa, é lavar a roupa do Jair, do Jorge, do Guilherme, a Melissa. Chegou mais um pica-pau lá que não sai da minha casa. Sabe, né? Se não tivesse isso tudo, eu estudava mais a Bíblia. Eu não tenho tempo de ter comunhão. É assim, sabe? É difícil. Se eu fosse solteira, o tempo que eu era solteira, eu andava com Deus. Agora, marido, filho, eu não consigo andar. Voltemos. Ei, prestamos atenção no texto. Enoque tinha filhos, filhas. Era um homem que tinha compromisso, atribuições. Mas ele andava com Deus de verdade. E você dá conta de andar assim. Para de arrumar desculpa. O diabo quer te jogar na lama. O diabo quer te esfriar. Tudo é canseira. Isso é uma tática do inimigo antiga, para tentar parar a igreja. Então depois que ele gerou Matusalém, ele viveu mais 300 anos, teve filhos e filhas. Veja que foi um homem público, tinha uma família grande. Mesmo assim, ele andou com Deus mais de 300 anos. E quem está falando isso é o texto, é a Bíblia. Então não precisa renunciar a casamento. Não precisa pôr problema que é o filho que não deixa você andar com Deus. E mais, naquela época, a perversidade, o pecado estava começando a cobrir a terra. E não demoraria muito para a terra se corromper. Então Enoque viveu na época de escarnecedores, de desdenhadores,
Ele viveu em tempo que poucas pessoas adoravam a Deus. Uma época que as coisas do mundo estavam imperando. Então não se queixe da época. Ah, mas agora é pandemia, mas é isso aqui. Tá vendo? A gente quer dar um jeitinho para tudo, para não fazer a vontade de Deus. A gente quer dar um jeitinho para tudo, para não andar com Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem está aprendendo essa palavra aqui hoje? Glória a Deus. Então entenda, por favor. Enoque andou com Deus e por isso ele profetizou. Que o texto que nós lemos diz: profetizou Enoque. Enoque não ficou calado. Enoque, ei, arrumava tempo até para profetizar, para pregar, para ensinar. Porque o fogo ardia dentro dele. Porque ele andava com Deus. Quem anda com Deus, o coração arde. E ele queria testemunhar de Deus. Ele queria falar de Deus. E o texto de Judas diz que ele encontrou oposição. Porque o texto do Judas, que nós lemos aqui, depois você lê na tua casa, você vai ver que tem murmuradores, descontentes. E pior raça que tem é murmurador e descontente. O descontente, ele está descontente, ele não quer ir embora descontente. Ele quer fazer você ficar descontente. Ele quer arrumar um monte de descontente junto com ele. Está descontente? Irmão, Deus te abençoe. Mas para de ser ferramenta do Satanás. Para de ser usado pelo diabo. Pode doer, mas é a palavra essa. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você resolve andar com Deus ou não. Nós precisamos aprender a Bíblia. Nós precisamos aprender a palavra. Meu Deus, não está muito forte essa palavra na internet aí, irmão? Meu Deus do céu, irmão. Mas é o que Deus falou comigo essa madrugada todinha. E eu falei, caí nos pés, depois orando, de Jesus, me ajuda a andar com o Senhor. Me ajuda a melhorar. Eu sou pecador, eu sou tão falho, Jesus me conserta. Eu quero andar com o Senhor de verdade, eu quero ser um melhor crente. Enoque, no tempo de murmurador, descontente, pessoas que viviam nas suas paixões carnais, mas ele se levantou para tratar pessoas. Às vezes a gente quer tratar as pessoas sem primeiro ser tratado. Às vezes a gente quer ver o problema dos outros sem tratar o nosso problema. E a gente diz, não, mas o meu problema é menos grave do que o problema. Como assim? Quem está entendendo, diga amém. Então, escute. Por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Todo dia você tem que se examinar. Será que você está andando com Deus? Será que você está fazendo as coisas corretas? Será que Deus está olhando do céu dizendo, olha, meu servo Jonatas lá é uma bênção, glória a Deus, o meu nome está sendo glorificado na vida dele. É isso que Deus quer. Está lá minha serva, a irmã Gianes, olha que bênção, o meu nome está sendo glorificado na vida dela. É isso que Deus quer. A gente tem que corrigir a gente a cada dia. Não queira exigir que os outros andem com Deus, se você não estiver andando com Deus. Infelizmente, certos posicionamentos, falas e comportamento mostram que você não anda com Deus. Você engana quem é besta, quem não conhece a Bíblia. Mas quem tem discernimento, você não engana. Amém, igreja? Por isso peça discernimento a Deus. Cuidado com certas conversas. Cuidado com certas coisas. Nem tudo que reluz é ouro. Está doendo hoje, hein, irmão? Mas se nós sairmos aqui entendendo que é necessário a gente andar com Deus, não vai ter quem segure a gente. Eles tentaram contra o Enoque, porque Enoque estava vivendo no meio de uma perversidade. As pessoas se levantavam contra ele, murmuravam, inventava coisa contra ele, criticava ele. Só que Enoque, irmão, não se abalou. Ele continuou firme. Ele continuou firme porque ele tinha comunhão com Deus e ele sabia com quem estava andando. Quem sabe com quem anda não tem medo de nada. Ponto. Ah, mas fulano falou isso. Ciclano, deixa falar, irmão. Até papagaio fala.
que vale é você saber. E eu vou parar por aqui, senão você não vai voltar terça-feira. Posso ouvir um amém? Você volta terça-feira, diga glória a Deus. Precisamos aprender a palavra. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Se firme na palavra, ande com Deus, medite na Bíblia, ore, jejue, consagre. Busque a Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar.